Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos começando mais um dia da semana do Design Thinking, do projeto Educação com Energia. Na segunda-feira, nós já tivemos um primeiro encontro. Quem perdeu esse encontro, a gente está enviando o link da gravação nos grupos de mentoria. Tá? A gente super recomenda que quem perdeu assista novamente, veja um pouco sobre esse conteúdo antes de ver esse, tá certo? O conteúdo PPT também foi compartilhado com vocês e hoje a gente vai dar sequência. Mais uma vez, nós estamos aqui com a doutora Luciana Alan, falando um pouquinho sobre ela. Ela é formada em matemática e é doutora em educação pela USP, é diretora técnica do Instituto Crescer, onde lidera há mais de 20 anos projetos nacionais e internacionais na área de educação e tecnologias digitais. Ela é membro do IST, redatora de diretrizes em tecnologias educacionais para o MEC, autora de livros e articulista para periódicos e blogs sobre empreendedorismo e inovação educacional. Dentre eles, o blog da revista Exame, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, Luciana. Olá, a gente conta com você aí mais um dia e boa obrigada todo aí mundo. pelas boas-vindas, obrigada pela oportunidade de participar do programa. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando um pouco da abordagem Design Thinking para poder ajudá-los a desenhar um projeto extremamente interessante, inovador, para ser aplicado para o prêmio Educação com Energia. Eu vou começar fazendo um resgate um pouco do que é a abordagem Design Thinking, não vou falar em detalhes, como eu falei na segunda-feira, porque vocês têm o vídeo do primeiro webinar, onde vocês podem conhecer melhor todo o processo, mas eu vou fazer uma breve introdução só para a gente continuar falando, então, da proposta do dia de hoje. Bom, a gente está usando a abordagem Design Thinking. Design Thinking é uma forma de pensar, é uma forma de você pensar de uma forma, te ajuda a pensar de uma forma como você nunca pensou antes, para você ter novas ideias, para você resolver um desafio. No nosso caso, o nosso grande desafio é como posso sensibilizar e colaborar para mudar hábitos dos meus alunos e da comunidade para um consumo mais consciente de energia elétrica? Esse é o grande tema, é o tema que você tem que pensar para você conseguir participar do prêmio e ser o vencedor. Então, a gente pensar de uma forma como a gente nunca pensou antes. Nós estamos usando a abordagem Design Thinking com apoio de um material que foi desenvolvido por um grupo por um material que foi adaptado da obra original chamada Design Thinking para Educadores, que foi organizado pelo Instituto Educa Digital. Então, também vale a pena depois vocês consultarem esse material para vocês poderem usar em outros contextos aí do dia a dia da sua sala de aula. O Design Thinking, essa abordagem, ela é interessante em diferentes frentes, tem sido muito utilizada pelas empresas para repensar seus produtos, seus serviços. Nesse momento de pandemia, então, tem muita gente usando a abordagem Design Thinking para poder repensar seu negócio. E na educação, ela tem trazido oportunidades para a gente repensar processos que têm a ver com gestão escolar, com relacionamento com a comunidade, com o trabalho pedagógico que a gente desenvolve em sala de aula. São muitas as oportunidades. Então, é bem legal você conhecer esse processo, que você poderá utilizá-lo em diferentes frentes de trabalho. Como eu disse, o Design Thinking é uma forma de pensar, ela é uma expressão idiomática, ela não tem uma tradução para o português, mas de uma forma muito geral, quer dizer, acreditar que podemos fazer a diferença, desenvolvendo um processo intencional para chegar a novos processos, soluções criativas e criar impacto positivo. Na educação, é fazer com que você acredite em sua própria criatividade, na criatividade dos seus alunos e um propósito de transformar desafios em oportunidades. Então, sempre no Design Thinking você vai ter um desafio, você vai ter um problema, você tem algo que você quer resolver.
e você vai ser estimulado a pensar de uma forma como você nunca pensou antes, para você conseguir superar esse desafio. Por isso que é muito legal. O Design Thinking está organizado em 5 momentos. Nós trabalhamos, eu apresentei no primeiro webinar o primeiro e o segundo momento, o momento da descoberta e da interpretação, e hoje o foco do nosso encontro é falar sobre a ideação, ou seja, eu já descobri um monte de coisa sobre o desafio que eu tenho, eu já consegui fazer a interpretação, né, desses dados, dessas informações que eu coletei. Chega o momento, então, de colocar em prática. Só para lembrar brevemente, né, ele é um processo que ele começa abrindo, ampliando, é onde eu vou buscar informação, entender cenário, ver o que vem acontecendo em outras realidades, que tem o mesmo desafio que eu. Trabalho junto ao meu público-alvo, vivencio um processo de empatia, e depois que eu tenho toda essa base de informações, eu começo, então, a funilar, fazer a leitura e interpretação desses dados para pensar nessa ideia, aí eu coloco essa ideia em prática, que é a experimentação, então eu abro novamente, porque eu coloco em prática, eu recebo feedbacks e depois eu crio um produto, e esse produto, então, é o produto que eu vou, então, evoluir com ele. Bom, então vamos continuar o nosso desafio. O nosso grande desafio do dia de hoje é desenhar um projeto criativo, inovador e de impacto para concorrer ao Prêmio Educação com Energia. Vale a pena também lembrar um pouquinho das premissas do prêmio, né? Para quem não teve na semana passada. O prêmio visa eleger 2 projetos, sendo um do estado de São Paulo e outro do estado da Bahia, com as melhores soluções de economia de energia elétrica que possam beneficiar a escola, a família dos alunos, a comunidade de entorno. Você pode escolher o público que você quer trabalhar, além de ajudar a conscientizar sobre a importância da eficiência energética, do consumo consciente e a não utilização de fontes clandestinas de energia, ajudando a diminuir possíveis situações de risco. Obrigatoriamente, para aplicar para o prêmio, você precisa estar junto com o seu coordenador pedagógico. Então, é um professor de Ciências e Geografia, mais um coordenador pedagógico que atua no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 2. Esse é o público que pode participar do prêmio. E não é necessário que o projeto tenha sido desenvolvido. Os participantes podem inscrever a ideia do projeto para desenvolvimento futuro. Mas, lógico, se você conseguir implementar, isso vale mais ponto, tá? Mas isso não impede que você participe. Então, mesmo que você faça usando o Design Thinking, que você consiga pelo menos prototipar, que, como a gente diz dentro do Design Thinking, é fazer um piloto, isso já seria interessante, já ajudaria você a pontuar melhor. Então, só para lembrar o processo, quem não esteve conosco na semana passada, na segunda-feira, eu falei muito sobre a descoberta, que é o momento de você entender esse desafio, né? Então, você pensar um pouquinho sobre o desafio que você tem, fazer uma investigação, e aí fazer uma investigação significa fazer uma investigação com o seu público-alvo, aplicar um questionário, fazer entrevistas, você também fazer uma investigação na internet, você conversar com outras instituições, outras escolas que já vem vivenciando um processo similar, você pode entrar em contato via internet com especialistas, com essas outras escolas, conversar com ONGs, ou seja, você fazer uma investigação ampla para entender melhor o seu território, o problema ali, local, que você quer resolver, e ver o que outras pessoas já vêm fazendo em outros lugares do Brasil e do mundo, para poder te ajudar a ter essas inspirações. E aí, o terceiro momento da descoberta é reunir todas essas inspirações. Feito isso, chega o momento da interpretação, que é, com toda essa base de informação, você começar a buscar significados, né? Ver o quanto que aquelas informações fazem sentido para a sua realidade e começar a estruturar algumas oportunidades. Então, esse foi o trabalho que a gente fez na segunda-feira. Lembrando que o tempo inteiro eu estimulo, continuo dizendo para vocês, que o Design Thinking ele é um processo colaborativo. Então, se você conseguir envolver nessa discussão
além de você e do seu coordenador pedagógico, você conseguir trazer alunos, outros professores, pessoas da comunidade, ou pessoas até, né, de empresas, para poder trabalhar na discussão desse projeto, mais rico ele será, mais rica será essa discussão, mais ideias irão surgir e maior será depois, na sua aplicabilidade, o sentido de pertencimento. Mais as pessoas vão se ver nesse projeto e vão colaborar para que aquela sua ideia ela seja colocada em prática. A construção coletiva ela é muito mais e participativa, ela é muito mais interessante, engaja muito mais do que a gente desenhar sozinho um projeto e depois trazer essa proposta para as pessoas. Mas você pode pensar assim, ah, mas eu estou aqui nesse momento, né? Tá difícil da gente encontrar as pessoas. Como é que a gente pode fazer isso? É totalmente possível a gente vivenciar esse processo online. Você tem ferramentas aí de videoconferência que são gratuitas, que você pode reunir as pessoas. Você pode criar um grupo de trabalho no Facebook, no Teams, por exemplo. Você pode criar um grupo no WhatsApp. Enfim, tem formas de você fazer isso. Basta você ter aí, né, vontade de fazer e um pouco de conhecimento técnico e criatividade, que você vai. E se você não tivesse conhecimento técnico, não se preocupe. Convide também os seus alunos, que eu tenho certeza que eles vão achar um meio de vocês se comunicarem para pensar nesse projeto. Bom, mas então chegamos no momento do dia de hoje, que é falar sobre a ideação. Né, é gerar uma ideia criativa e inovadora. Então, assim, quando a gente fala em ideação dentro do Design Thinking, a gente pensa em dois momentos. Primeiro é ter o clique, né, pensar na ideia, e o segundo momento é tivemos aí as ideias e a gente conseguir aperfeiçoar, ver aquilo que faz sentido, aquilo que é tangível, aquilo que realmente dá para a gente colocar em prática. E como é que a gente pode fazer isso, né? Se você vai conduzir esse grupo de trabalho para poder, então, pensar, propiciar esse momento de ideação, você vai fazer isso por meio de uma chuva de ideias, ou também chamado no inglês de brainstorming, né? São palavrinhas aí que a gente já tem ouvido falar bastante, mas assim, o que é a chuva de ideias ou brainstorming? É você estimular que todas aquelas ideias, você deixar vir e trazer à tona todas aquelas ideias que você tem. Podem ser até as mais malucas. É livre de preconceito. Quando a gente fala em brainstorm, você pode ousar, você pode pensar fora da caixa, você pode pensar em coisas que parecem absurdas, e você pode trazer essas ideias, porque essas ideias, depois, às vezes das ideias mais absurdas, mais ousadas, é que se desencadeiam os pensamentos mais visionários, e isso é muito legal. Agora, para que você consiga vivenciar esse processo de uma forma bacana, é importante que algumas regras sejam seguidas, para que você consiga fazer uma sessão de brainstorming muito interessante com bastante gente. Quais são elas? Primeiro, é um processo que o ideal é que ele envolva outras pessoas, né, que tenha colaboração, e quanto mais for diversa, né, a participação do grupo, mais interessante vai ser. Mas assim, o que é importante a gente ter em mente quando a gente vai fazer um brainstorming? Primeiro, evite o pré-julgamento. Vale tudo. Qualquer ideia, por mais absurda que pareça, ela pode vir a se tornar uma boa ideia. Estimule ideias ousadas. Foque no tema, isso é importante. Na hora que a gente começa a trazer ideias, começa a viajar, né? Começa a fazer hiperlinks, quando a gente vai ver, a gente foi longe e se perdeu. Então, foca no nosso caso assim. A nossa grande pergunta é como eu posso pensar num projeto criativo e inovador de eficiência energética para poder resolver um problema da minha comunidade. Então, esse é o grande tema e é nisso que a gente tem que se focar. Aqui no brainstorm, quantidade é mais que qualidade, diferente do que outras situações, né? Quanto mais ideias, mais legal vai ser. Os erros são bem-vindos. Se você tiver muita gente envolvida no processo, apresente uma ideia de cada vez e construa sobre a ideia dos outros. Às vezes alguém colocou uma ideia, você pode ir lá e pôr um puxadinho, né? Clipar
vou colocar uma ideia sua junto daquela ideia. Se você fizer isso presencialmente, você pode usar dos post-its, né? E cada post-it você colocar uma ideia. Então você pega uma cartolina e nessa cartolina cada um vai pegando um papelzinho como esse aqui, isso aqui é um post-it, e cada um vai anotando a sua ideia e vai colando a sua ideia lá no cartaz, tá? Então é isso que a gente pode fazer. Se você não tem a oportunidade de estar presencialmente com as pessoas que você quer envolver, você pode fazer a mesma coisa usando o Padlet, por exemplo. O Padlet é uma ferramenta gratuita que você entrando na internet e aí a Caterine, o grupo vai compartilhar com vocês. Acho que vocês já têm usado até em outros momentos, mas pode compartilhar o link. Você cria uma conta lá no Padlet e lá você tem uma das ferramentas que permite que você simule essa ideia dos post-its e consiga fazer esse trabalho virtualmente. Bom, agora que pensaram que vocês têm todas essas ideias, chega o momento da gente começar a tomar um choque de realidade, colocar os pés no chão. Então a gente reúne, começa a olhar para tudo e essas ideias que vieram e começa a separar aquilo que é factível, que realmente dá para virar alguma coisa, e aquilo que realmente não faz sentido nenhum. Esse é um trabalho muito bacana, porque tem que ser muito minucioso e é uma discussão super rica, porque às vezes você pega uma ideia, junta com a outra, uma que era absurda, e junta com uma outra ideia, e pode ser que se torne numa proposta interessante, se torne numa ideia que ela é factível. Então é um trabalho de vocês olharem para todas essas ideias que vieram, tentar agrupar, olhar se você está trabalhando com post-it, começa a tentar colocar as ideias que são parecidas juntas, né? E nesse processo já vai acontecendo uma discussão bacana. Feito isso, a gente também pode usar essas perguntas para poder ajudar a verificar se realmente é pertinente ou não. Primeiro, uma das questões que vocês têm que pensar é qual é o valor dessa ideia para o seu público? Então, se ela não traz valor nenhum, ela pode ser descartada. Renuncie àquelas que parecem muito difíceis. No nosso caso de um projeto, aquela que você vai depender, e eu acho que é bacana, depender muito de uma estrutura que é muito difícil de você acessar. Por exemplo, eu quero envolver uma organização internacional quando nesse momento você não tem nenhum contato com essa organização. Pensa em ideias que sejam mais próximas de você, mais permissíveis e de fazer junto com um grupo que você tem acesso, que estão mais próximas, que dependem de pessoas da sua comunidade, da infraestrutura que você tem à disposição, das articulações que você já estabeleceu com outras pessoas da sua comunidade. É legal a gente ter o pé no chão. Isso não impede que você também pense em envolver pessoas que não são do seu universo, mas tente, num primeiro momento, focar mais nesse grupo que você pode contar. Faça uma lista dos obstáculos. Lembre-se que os obstáculos são úteis para o desenho de uma proposta e não para intimidar. Obstáculos sempre vai ter, e eu falei no encontro passado. É super legal a gente deixar de lado o tal do e se? Mas e se isso acontecer? E se eu não tiver isso? E se a pessoa não aderir? E se der errado? O e se não existe. Tira essa palavrinha e se da sua vida. Aliás, ela é um atraso de vida. Ela não serve para nada. Tenta, faz. Se não der certo, pelo menos você tentou. Esse é o meu princípio de vida. Eu nunca deixo de encarar um desafio. Eu vou lá e vou tentar. O máximo que vai acontecer é eu ter aprendido alguma coisa nova. Então, pense nisso, que é muito importante para você conseguir implementar uma ideia inovadora. Inovação está relacionada a desafio. Desafio, ousadia, resiliência, todos esses aspectos fazem parte de um processo de inovação. Então, se você quer inovar, você tem que se sentir encorajado a enfrentar desafios.
tá? Então, obstáculos irão existir, mas eles não podem nos intimidar. E por último, se você vê esses obstáculos, já pense como poderiam ser as soluções para eles. Pense, e acredito que num grupo grande de pessoas, vocês vão, num grupo, vocês conseguirão ter algumas ideias para enfrentar esse desafio. Bom, esse é o momento da ideação. Feito esse processo com o seu grupo, eu acredito que vocês estão prontos, então, chegando à conclusão de qual que seria essa ideia, de começar, então, a aplicar para o prêmio. Então, chega a hora de você pegar esse formulário de inscrição e começar a detalhar essa ideia. Eu resolvi trazer esse formulário aqui, porque provavelmente até alguns de vocês tenham dúvidas, então a gente aproveita para dar uma olhadinha junto, mas eu acredito que dentro da metodologia aí de trabalho que vocês estarão vivenciando, esse é um bom momento já de você começar, então, com essa ideia que vocês acharam que é a mais interessante, a mais inovadora, a começar a estruturá-la para aplicar ao prêmio. Bom, primeiro, então assim, agora olhando para o formulário, o que nós temos lá? Para essa super ideia, para essa ideia inovadora, a primeira coisa que você tem que pensar é num título, e aí também é legal que o título seja um título bem bacana, o título, você sabe que o título chama atenção, atrai, então tenta fazer um título que ele leve algo que remeta, uma ideia mais lúdica, que traga a ideia geral do que vocês querem fazer de uma forma diferente. Isso sempre ajuda a chamar atenção para o seu projeto. Descreva objetivamente, em poucas palavras, qual é a solução energética proposta pelo projeto. Gente, é uma frase. Então, assim, objetivo é algo muito claro, curto, conciso. Escreva lá de uma forma muito clara. Depois você vai ter que dizer, e você pode escolher mais de um público, o projeto vai resolver um problema de eficiência energética para quem? É para o seu bairro como um todo, é para a comunidade escolar expandida, é para a escola, é para o município, é para a residência dos seus alunos. Então, você pode ter um público que você vai definir que você quer trabalhar, ou você pode ter um público maior, atender até mais de um público. Aí, por que está propondo esse projeto? Então, assim, qual é o problema que você quer resolver? Também escreva de uma forma sucinta, mas de uma forma muito clara, qual é o problema que você encontrou. E lá você fez na primeira etapa do Design Thinking, você fez provavelmente um levantamento de dados, um questionário que você aplicou, algumas entrevistas que você fez para você levantar informação. Traga um pouco desses dados aqui para a gente. Seria super legal a gente ter uma ideia melhor do contexto. Traga alguns números, o número de pessoas que estarão envolvidas nessa ação. E depois, o projeto já foi iniciado na escola ou será desenvolvido? Como eu disse, não há problema que o projeto não tenha sido iniciado, mas lógico, se você começou, ele vale mais pontos. Descreva os objetivos gerais específicos do projeto. Gente, lembrando, objetivo, ele é sempre um objetivo geral, ele é um só, tá? Ele é um objetivo grande, é aquela grande missão do seu projeto. Ele sempre começa com um verbo, Então, assim, ele tem que ser algo bem claro em uma única frase. Agora, um objetivo geral, ele pode desencadear em alguns objetivos específicos, que são ali todos os outros aspectos que acabarão acontecendo, que você quer que aconteçam a partir daquela ideia geral. Tá? Então, tenha sempre isso em mente. O objetivo geral é a grande missão da sua ação. E para que você atinja essa grande ação, você tem alguns outros objetivos que você também pode atingir, tá certo? Então, pense sempre nisso. Descreva as ações que serão implementadas para atingir os objetivos citados acima. Aqui, super importante, gente. No prêmio, a gente precisa ter claro qual é o passo a passo que você vai seguir. Igual a receita de bolo. Na receita de bolo, você não tem lá
todos os ingredientes e um passo a passo. Se não tiver muito claro o passo a passo de uma receita, você não consegue seguir essa receita e o teu bolo não vai ficar bom. A mesma coisa aqui. Então, siga um passo a passo, diga para nós todos os passos que você pretende seguir para executar esse teu projeto. Justifique a importância do projeto para a comunidade escolar e como ele irá contribuir para a promoção do consumo consciente de energia elétrica. Lembra, aqui você tem que linkar, tá? Então, assim, a importância desse projeto para a comunidade com o tema de consumo consciente de energia elétrica. Não adianta você dizer que esse projeto vai ser bom para outra coisa, para a sua comunidade. Não, tem que ter essa relação. Super importante você prestar atenção nisso também. Quais são os diferenciais visando a inovação e a criatividade do seu projeto? Por que ele é tão inovador? O que ele traz de diferente que ninguém fez antes? É super legal a gente entender o que vocês estão enxergando aí de inovação, quanto ele é criativo, inovador, e trazendo uma proposta como ninguém pensou. Relacionado aos atores envolvidos, você vai ter que dizer, né, no formulário quem são, e você pode envolver desde os seus alunos, educadores, colaboradores da escola, família dos seus estudantes, a comunidade escolar, pode ser até o município como um todo. Vocês podem até marcar mais de um público. Em média, quantas pessoas são ou serão impactadas pelo projeto? Aqui é legal você pôr quantas pessoas serão impactadas diretamente, ou seja, diretamente que serão aquelas que participarão das ações efetivamente que você vai promover, e impactados indiretamente são aqueles que de alguma forma serão beneficiados pelo projeto. Pode ser que seu projeto seja um projeto de conscientização de energia que as crianças vão fazer com suas famílias. O teu público direto pode ser que sejam essas crianças, que é a qual você vai ter uma interlocução. Agora, o público indireto é o que? A família toda, porque essas pessoas, de alguma forma, vão ser beneficiadas com uma conta de luz menor, por exemplo. O seu projeto é multisseriado, envolve mais de uma série, não há problema, se sim, quais, e aí é legal você... Quando ele é multisseriado, ele é super legal, ele tem mais abrangência, e mais abrangência significa mais pontos também. E aí a gente também pergunta quantos alunos serão envolvidos no projeto. Relacionado à execução, a gente também quer entender um pouquinho como é que vai ser feita a gestão do projeto, quem são, assim, as principais pessoas envolvidas, qual é o papel e a responsabilidade de cada um nesse processo, principalmente sua, professor, professora, e do coordenador pedagógico, tá? A gente precisa entender como é que essa duplinha e outras pessoas estarão envolvidas nesse processo. Também precisamos ter claro qual é o cronograma de execução, né? E isso tem que estar muito atrelado lá ao passo a passo. Volte lá no passo a passo que você falou que ia vivenciar, e você pode, então, para cada um daqueles passos, coloque ele no cronograma. Aliás, coloque aquele passo no cronograma e já pense também em quem vai ser o líder daquela ação, tá? Agora, relacionado à questão pedagógica, as estratégias de ensino, a gente quer entender também como a construção e desenvolvimento desse projeto vai impactar na aprendizagem dos seus alunos relacionada à temática de eficiência energética. O quanto eles vão saber mais sobre esse assunto? Então, tenta descrever um pouco essa relação da ação que você está desenvolvendo com a questão pedagógica, com essa amarração com o currículo, e que é um assunto que, inclusive, está na BNCC e que a gente tem que tratar. Então, tenta fazer esse link da BNCC, e aí no curso a gente traz muito isso, tá? Então, você que, lembrando, também aproveitando para lembrar, que para você aplicar ao prêmio, você tem que ter feito o curso de eficiência energética, e lá talvez você consiga enxergar essas amarrações. Qual é a participação que você espera dos seus alunos nesse projeto? Como é que eles vão atuar? Que tipo de atividade eles vão desenvolver? E qual vai ser a sua participação, qual vai ser a sua ação, né, junto a esses alunos? Então, isso é o que a gente quer saber relacionado à estratégia de ensino. Também precisamos entender um pouquinho as estratégias de monitoramento e avaliação. Quais são os resultados que você espera com esse projeto? Então, você tem um objetivo lá, pensando nesse objetivo, sempre que você for pensar em resultado, você tem que lembrar do seu objetivo. Volta lá no objetivo,
E aí você passa. Se o meu grande objetivo é esse, eu espero que com essa ação eu tenha esse resultado. Além desse resultado grande, o resultado principal, eu posso olhar para meus objetivos específicos e também ver outros resultados menores que eu posso ter nesse processo. Eu tendo clareza desses resultados, eu consigo definir o quê? Indicadores, tá? E esses indicadores, eles podem ser quantitativos, ou seja, vão estar atrelado a algum número. Por exemplo, um dos indicadores pode ser uma redução de 100 watts na conta no consumo de energia da casa de cada beneficiado. Isso aí, ó, é um resultado quantitativo, 100 watts é a redução que eu quero. 20% de economia de energia elétrica da escola, também 20% é um resultado, é um resultado quantitativo que você pode medir a posteriori. Você vai pegar essa conta de luz e você vai conseguir medir e ver se você alcançou esse resultado. E o qualitativo, ele é um pouco mais subjetivo, mas a gente consegue medir, a gente tem que ter alguns indicadores para isso, e a gente pode, por exemplo, verificar por meio de fotos, entrevistas, depoimentos, tem várias formas da gente conseguir, então, por exemplo, verificar a questão dos resultados qualitativos. A gente também quer entender, já que você vai definir um pouco dessas metas, né? Como é que você vai acompanhar isso, como é que elas vão ser mensuradas e com que periodicidade você vai medir isso. É isso que você precisa trazer no item 10.2. Por último, a gente quer entender também os recursos materiais de infraestrutura que você vai precisar para a execução desse projeto. Se tem alguma coisa mais que você queria nos contar, alguma outra observação e que não coube aí dentro dessas perguntas, você pode trazer aí no item 12. E o item 13, a gente deixa um espaço aberto também para você poder colocar alguma foto, vídeo, link para blog, Facebook, ou seja, algum material que, se você já estiver implementando esse projeto, ajude a ilustrar o que vocês estão fazendo. Isso é super legal e isso ajuda a defender a sua proposta, tá certo? Vale também, se ele não tiver em execução, depoimentos de pessoas dizendo que querem participar, defendendo a ideia, mostrando que sua comunidade está engajada. Tudo isso também é válido aí para você poder justificar a importância e a relevância do seu projeto para a sua comunidade. Tá certo? Eu acho que era isso que eu queria dizer no dia de hoje, nesse segundo encontro nosso da semana. Eu abro agora para perguntas. Caterine, a gente tem alguma pergunta nesse momento aí dos nossos participantes? Temos, Luciana, temos duas perguntas. Então, a primeira... Então, a primeira é: o Design Thinking é dividido em 5 etapas, mas elas são lineares? Eu posso seguir fora da ordem? O ideal é que você siga dentro, ela não é fechada, mas ela é um processo, tá? Então você tem que seguir nessa ordem, sim, porque é esse processo que vai desencadear na ideação e na prototipação. Então você viu que você vai abrindo, tá? Então você começa no processo de entendimento dessa realidade, do problema que você quer resolver, e depois você vai na interpretação, você tem que entender esse cenário para depois você ter as ideias e você conseguir estruturar o seu projeto. Então, tem sim um processo. Agora, quando a gente fala que é uma abordagem, é porque ele não é um processo fechado. Assim, ele não tem um passo a passo fechado. É uma única forma de eu fazer o momento inicial esqueci agora o primeiro passo, é o momento de investigação. Né? Esqueci o nome da palavra correta, é o momento de descoberta, tá? Então, assim, você não tem um passo a passo, igual uma receita de bolo, que para fazer a descoberta eu tenho que aplicar um questionário, depois eu tenho que fazer entrevista, depois eu tenho que pesquisar na internet. A descoberta é aberta, mas o momento da descoberta ele tem que acontecer no primeiro momento. Espero ter ajudado a esclarecer.
E a segunda pergunta é como incentivar e envolver a equipe no processo do design thinking? Isso é sempre bacana, né? É um convite para vivenciar um processo diferente, que é um processo lúdico. Eu acho que é legal você criar, tipo, uma estratégia de marketing, né? Então, se você sabe o que é design thinking, você já vivenciou o processo de design thinking, você já se sentiu estimulado a pensar em ideias criativas e inovadoras para resolver um problema da sua comunidade? Você já gostaria de participar de um processo de criativo para ajudar a aflorar novas ideias de uma forma como você nunca vivenciou antes? Então, um bom marketing desse processo pode ser uma boa forma de você engajar as pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, inclusive seus alunos. Eu acabei não falando muito sobre esse trabalho junto aos alunos, mas ele é riquíssimo. Os alunos amam de paixão vivenciar um processo de design thinking. É uma forma, uma metodologia ativa que ajuda a desenvolver muitas competências, competências de colaboração, criatividade, empatia, resiliência, enfim, são vários, uso de tecnologia. Você tem pesquisa, uso de tecnologias, produção de formulários digitais, leitura e interpretação de textos, trabalho em equipe. Gente, é muito rico e é dinâmico, é alegre, é divertido, é curioso, estimula a participação de todo mundo. Então, assim, é um processo que, se você vivenciar, você vai querer vivenciar outras vezes. E quanto mais você conseguir organizar esse processo com os seus alunos, mais eles vão se apropriando dessa forma de trabalhar e mais interessante vão se tornando esses brainstorms e o aflorar dessas ideias, inclusive o engajamento desses alunos, o protagonismo deles para participar de ações de cidadania. Então, acho que vale a pena experimentar, mas eu estimulo que não faça só uma vez, porque a primeira vez que a gente faz é um pouco caótico, porque você ainda não tem propriedade total do processo, da condução desse processo. Você, professor, também vai precisar desenvolver habilidades para poder mediar esse processo, porque é um pouco diferente do formato que a gente está acostumado a trabalhar, que é um formato muito mais discursivo, que a gente direcionador. No design thinking, você é mediador, você vai ajudar a mediar esse processo de geração de ideias, enfim, para desenho de um projeto, que é de todo mundo. Então, você também vai ter que desenvolver essas habilidades. Então, vale a pena vivenciar. E a gente sabe que competência e habilidade é uma coisa que, quanto mais a gente exercita, mais a gente desenvolve, mais fluente a gente fica e melhor a gente faz. Então, fica aí o convite para esse momento agora ser só o primeiro de muitos. Legal, foram estas as perguntas que a gente teve hoje. Queria agradecer sua participação, Luciana. Mais um dia, mais um momento, um webinar muito bom, cheio de bons conteúdos, com boas ideias. Queria agradecer sua presença e deixo as últimas palavras para você. Eu que queria agradecer, Caterine, pelo convite de estar aí compartilhando um pouco da minha prática. Eu também sou professora, né? Hoje não estou mais em sala de aula, mas já estive muito tempo. Adoro estratégias como essa. Hoje organizo grupos de design thinking com professores em formação, gestores em formação. Então é sempre um prazer compartilhar a minha prática e trazer um pouco para vocês aí de ideias inovadoras para o dia a dia do fazer pedagógico. Vocês me encontram nas redes sociais como Luciana Ala. Será um prazer poder continuar essa conversa com vocês em outros momentos aí pelos canais que a gente tem abertos aí pelo mundo da web, tá bom? Bom final de tarde para vocês. Eu estou em São Paulo aqui com um lindo final de tarde. Espero que vocês que estejam aí na Bahia também, nesse mar maravilhoso, tenham um bom final de tarde. Para nós aqui que estamos em São Paulo e para vocês que estão aí na Bahia, tá bom? Até a próxima, até sexta-feira, no nosso Happy Hour.